E hoje nós estamos finalizando a nossa série, de cultura de gratidão. E nós colocamos hoje, queridos, como sendo o nosso culto da colheita, nosso culto de ação de graças e fé, mas o nosso culto de colheita ao Senhor. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo um pouquinho na palavra de Deus, em Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, que o Senhor possa me usar a falar à tua igreja. Pai, que realmente nós possamos ser gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na nossa vida. O Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão fiel. O Senhor, Pai, tem estado conosco em todas as horas. Por isso, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra diz assim: em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus. Então significa que tudo que acontece na minha vida tem um propósito e é a vontade de Deus para a minha vida. Então eu tenho que dar graça. Eu tenho que dar graças a Deus quando eu acordo, tenho que dar graças a Deus quando eu levanto, quando eu vou dormir. Eu tenho que dar graças a Deus pelo alimento que está posto. Eu tenho que dar graças a Deus pelo frio, pela chuva. Eu tenho que dar graças a Deus quando o carro quebra, porque às vezes na minha reclamação eu tenho que dar graças porque às vezes quando o meu carro quebrou, o Senhor está me livrando de um acidente. Eu tenho que dar graças, queridos, pelo pouco que eu tenho, porque eu sei que o Senhor está suprindo todas as coisas. Eu tenho que dar graças a Deus pela minha família, eu tenho que dar graças a Deus porque eu estou nesse lugar. Às vezes, queridos, nós oramos tantos para vir para esse lugar, e quando nós estamos aqui, eu quero voltar para o meu país de origem. E nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nós não estamos satisfeitos com a chuva, com o frio, com o calor, com o meu trabalho, com a falta de trabalho, com muito trabalho, com pouco trabalho. E nós temos que ser gratos a Deus. Se eu me coloco a minha vida diante de Deus, Ele que tem que conduzir, então eu tenho que ser grato a Deus. Mas nesses dias que nós temos estudado, visto sobre o Thanksgiving. E na realidade a história, queridos, a verdade do Thanksgiving, ela tem origem e ela começou como o Festival da Colheita. O primeiro nome que teve foi chamado de Festival da Colheita. E é interessante que nós, fazendo os estudos, nós vamos ver ali, até em Plymouth, que existe um relato de um dos peregrinos, Edward Islow, que ele escreveu no seu diário assim, no primeiro Thanksgiving, ou então nessa primeira festa da colheita, ele colocou assim: muitos índios vinham entre nós, com cerca de 90 pessoas, 90 homens. E ele diz assim, escrito por ele, que esses índios já estavam familiarizados com a tradição de ações de graças, já que já era parte central das suas práticas espirituais regulares, agradecer pela generosidade natural. Os índios, sem conhecer a Deus, os índios sem ter uma palavra da Bíblia, que nós vamos ver aqui, a festa das colheitas, eles agradeciam. Então, quando os peregrinos chamaram eles para essa festa, a festa do primeiro Thanksgiving, para eles era normal, porque eles já tinham isso como um hábito de agradecer a Deus, de agradecer por tudo que eles tinham. E às vezes, queridos, nós que nos colocamos como homens cultos, não temos isso. Mas eles sabiam que o que eles tinham era um ser superior que dava a eles. Interessante isso, E aí nós temos a festa das colheitas na palavra de Deus, que também é conhecida como festa das primícias ou Shavuot. É uma festa judaica que é mencionada na palavra de Deus, na Bíblia. E a Bíblia diz que a festa da colheita deve ser celebrada assim que os primeiros frutos fossem colhidos. Na palavra de Deus. Se você quiser acompanhar comigo, Êxodo capítulo 23, verso 16. Êxodo 23, 16, que diz assim: e a festa da cega, ou a festa das colheitas, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano,
quando tiver escolhido do campo do teu trabalho. Amados, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele estabeleceu e colocou festa para várias coisas. Nosso Deus é um Deus festeiro. É interessante que Jesus foi chamado de glutão e beberrão, porque gostava de festa. Ele sempre estava no meio das festas, ele sempre estava no meio do povo festejando. E se você conhecer um judeu, ou você tiver a oportunidade de ir para Israel, você vai ver que o povo judeu é um povo festeiro. Você chega ali, eles estão fazendo festa, eles estão pulando, dançando, parece brasileiro. Eu acho que nós temos um pouco de judeu. Nós somos meio festeiro, né? Pelo menos quando nós estávamos lá fora, nós éramos. Aqui dentro da igreja nós também somos, não somos? Amém? Depois no final vamos colocar uma música animada aqui para ver se vocês são festeiro mesmo. Está preparado, não está? Aquela que nós combinamos? Tá? E Deus estabeleceu festas, queridos. Mas cada uma dessas festas ela tinha um propósito. E aqui ele estabeleceu dizendo assim, olha, que quando tivesse as primeiras colheitas, era um momento de festa. E essas primeiras colheitas, elas teriam que ser devolvidas ao Senhor. Elas teriam que ser como para que abençoasse toda a colheita do ano. Vamos lá comigo, Levítico capítulo 23, por favor. A Bíblia ela descreve como uma festa da colheita que deve ser celebrada com uma apresentação de ofertas a Deus. Porque esses homens eram homens que plantavam, eram homens do campo, e o que eles tinham de mais valoroso, queridos, o que eles tinham de mais valioso era a colheita deles que eles tinham plantado. Levítico capítulo 23, verso 15, por favor. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com o melhor da farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita do trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, 1 touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar os pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Olha aqui o que o Senhor institui, queridos. A primícia. Agora, vamos colocar aqui para nós aqui. Vocês viram o tanto que tinha que ser oferecido aqui? Sim ou não? Vocês prestaram atenção o tanto que tinha que ser oferecido? O tanto que tinha que ser sacrificado? O tanto que tinha que ser entregue a Deus? Como primícia? Como oferta de gratidão a Deus? E isso daqui, queridos, era o que eles tinham de melhor. Nós temos na nossa cultura a cultura da esmola. E a cultura da esmola, queridos, é dar a sobra, da sobra, da sobra, da sobra. Sendo que na realidade o Senhor diz assim, olha, você vai pegar a primeira parte que pertence a Ele. E essa primeira parte, Deus está falando assim, eu quero que você seja grato, porque eu estou te abençoando. É porque se você tem a terra, é porque eu te dei a terra. Se veio a chuva, é porque eu dei a chuva. Se tem o sol, é porque eu fiz o sol vir. É porque eu dei as estações. Então esse povo entendeu e compreendeu que quando eles ofertam, quando eles vão e dedicam as primícias, eles são um povo abençoado. E isso daqui foi instituído por Deus como uma lei. E Ele diz assim, olha, vocês deverão obedecer esta lei para sempre. É a Bíblia que diz. Só que nós, queridos, nós procuramos fazer barganhas com Deus. E a nossa ingratidão impede que nós venhamos a ser abençoados.
Eu queria que vocês prestassem bastante atenção em algo. A gratidão, ela gera a multiplicação. Todas as vezes que você é grato a Deus pelo pouco, sobre o muito Ele vai colocar você. Todas as vezes que eu entendo essa cultura de ser grato a Deus, de agradecer a Deus por que Ele tem me dado, não é, queridos, quantidade. Preste bastante atenção nisso. Não é quantidade, é o coração. É como você é grato a Deus com o seu coração. Todas as vezes, queridos, que eu venho aqui depositar no altar o meu dízimo, você sabe do que eu lembro? Eu lembro de quando eu não podia dar uma oferta. E eu falava: Deus, como que eu quero poder ofertar ao Senhor, mas eu não tenho. Um dia Jesus está recolhendo ofertas, e aí vem pessoas e dão uma quantidade grande. E vem uma viúva e coloca uma moedinha ali, e Jesus para e fala assim para os seus discípulos: essa foi o que mais deu. E eles questionaram, e falaram assim: como que pode? Vieram grandes quantidades no gasofilácio sendo colocado, e vem uma viuvinha e coloca uma moedinha, o Senhor fala que foi o que deu mais? Ele: sim, aqueles lá deram da sobra, essa deu tudo que ela tinha. Não é a sua quantidade. E por favor, não olhe com cara feia comigo. Eu não vou pedir teu dinheiro, não. Pode ficar tranquilo. Eu estou passando a Bíblia para você na cultura da gratidão. Tá bom? Da gratidão. De entender que eu sou grato a Deus pelo que Ele tem me dado. Da cultura de entender que se eu tenho foi porque Ele me deu. Porque quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu falo: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Dirija os meus passos. Senhor, a minha vida pertence a Ti. É Ele que vai me abençoar. É Ele que vai me dirigir. E tudo que acontecer na minha vida é com permissão dEle. Agora, uma coisa que nós precisamos parar é parar de reclamar, parar de reclamar, parar de reclamar. Reclamar por tudo. E começar a ser gratos a Deus por todas as coisas que acontecem na minha vida. E se eu tenho, queridos, se eu tenho, é porque Ele me deu. Aqui o Senhor institui uma festa. Aqui o Senhor institui uma lei, que é a lei das primícias, que é as primeiras colheitas. Não pertence ao homem, pertence a Deus. A primeira colheita não pertencia a ele, pertencia a Deus, para que santificasse todas as outras colheitas. Pastor Euclides, acho que ele pregou aqui, ele falou sobre Caim e Abel. Qual que era a diferença de uma oferta e a outra? Era o mesmo, a mesma oferta. A diferença é que um ofereceu o melhor, o primeiro. O outro, a sobra. Ofereceu por obrigação. Nós não temos que oferecer a Deus, queridos, em troca de nada. Eu tenho que oferecer a Deus em gratidão. Você entendeu isso? E Davi, queridos, foi um exemplo de questão de gratidão. Davi, ele deu o melhor a Deus em várias ocasiões, como oferecer ofertas a orar, a pedir a Deus que guiasse em batalhas. Davi orou, queridos, pelas ofertas. Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas a Deus. Ele também deu ouro, prata para a casa do Senhor, além de pedir a outros que contribuísse. O rei Davi. Davi também, queridos, agradeceu a Deus por tudo que ele tinha feito. Ele orou por ele, pela sua família, e também por ter feito promessas aos seus descendentes. Acompanha comigo, 1 Crônicas 29, verso 2, por favor. 1 Crônicas, capítulo 29. Davi diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e de engaste, pedras de ornato, a obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância,
ainda de a minha própria vontade para a casa do meu Deus, ouro, prato em particular que tenho demais, e dou à casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? Davi separa e prepara para construir a casa de Deus. E ele chega para o povo e fala: olha, eu já separei aqui várias coisas. Eu já separei ouro, já separei prata, já separei pedra, já separei madeira. Da minha própria parte eu separei. E vou construir a casa do meu Deus, em gratidão ao Senhor. E ele chega para o povo e fala assim: e hoje? Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Davi, queridos, ele entendia o que era ser grato a Deus. Porque Davi disse assim: olha, o Senhor me tirou de trás das malhadas. Eu não era ninguém. Eu estava escondido. O Senhor me encontrou lá atrás, escondido, pastoreando umas ovelhinhas. E o Senhor me tirou de trás das malhadas e me colocou como rei. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio, queridos, Deus nos viu em lugares que muitos não viam. E hoje colocou em lugares que muitos estão observando. Eu creio que hoje no nosso meio existem pessoas que saíram de lugares e hoje são referência. Hoje são referência para a família, são sustento para a família. Eu creio que Deus nos tirou, queridos, como tirou Davi de trás da malhada e nos colocou na frente. Muitos dos que estão aqui. A diferença era que Davi era um homem grato a Deus por tudo que ele tinha. E ele sabia que aonde ele estava, quem colocou ele ali foi o próprio Deus. A pergunta que eu tenho para você nessa noite: você reconhece e é grato que tudo que acontece na sua vida é com a permissão de Deus? Se você está onde você está, foi porque Deus colocou? Será que nós reconhecemos isso? Ou nós achamos que é pela força no nosso próprio braço? Não, eu estou aqui hoje porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu estou aqui hoje porque eu trabalhei. Olha, se você tem saúde é porque Deus te deu. Se você tem sabedoria é porque Deus te deu. Porque não adianta nada, queridos, eu ter oportunidade, mas não ter saúde para completar. Eu quero que nessa noite nós venhamos a refletir e entender o motivo de ser grato a Deus. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo para você poder ser grato a Deus. Porque, queridos, nós esquecemos, quando nós estamos sentados numa mesa e nós estamos comendo uma carne boa, filé todo dia, chega uma hora que a gente enjoa de filé. E aí nós lembramos, assim como o povo, quando foi tirado do Egito, falou assim: que saudade da cebola do Egito. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo. E Davi também fez uma oração de agradecimento. 2 Samuel capítulo 7, verso 18, por favor. 2 Samuel capítulo 7, verso 18, que diz assim: o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Olha essa oração que o rei Davi fez, queridos. E às vezes nós somos soberbos e orgulhosos. Às vezes quando nós chegamos na presença de Deus, nós só pedimos, pedimos, pedimos e pedimos. Abrindo só um parênteses aqui, esses dias atrás, nós achamos ali, a pastora foi vasculhar ali uns álbuns antigos, umas coisas antigas, e nós vimos ali pedidos de uns anos passados. Que todos os anos aqui, na virada do ano, nós fazíamos uma folhinha com pedidos. Eu não sei quem já participou daquilo, que recebeu, que nós tínhamos pedidos para o próximo ano. E nós começamos a ver os pedidos que nós estávamos fazendo a Deus. E nós começamos a ver e fazer um checklist ali, que tudo o Senhor tinha nos dado. De todos os pedidos que nós tínhamos feito, o Senhor nos deu a mais.
E sabe o que? Nós esquecemos. Eu sou sincero com você. Eu e ela, nós esquecemos dos pedidos e esquecemos que nós recebemos. Eu tenho certeza que se você voltar 1 ano atrás, 2 anos atrás, o que é que você orou há 2 anos atrás? Você lembra? O que é que você pediu para Deus há 2 anos atrás? Nós estamos chegando no final do ano. O que você orou em janeiro desse ano? Você conquistou? Você tem? Comece a fazer isso. Porque eu fiquei até envergonhado com o que eu pedi para Deus. Eu fiquei envergonhado e fiquei mais envergonhado em saber que Ele tinha me dado e eu não agradeci a Ele. Não é vergonhoso? Porque nós só sabemos pedir. Uma vez, queridos, no Brasil ainda nós tínhamos uma lista, eu e a pastora na beirada da nossa cama ali, ó, que toda noite nós orávamos. Toda noite. Deus, nós queremos ganhar tanto. Deus, nós queremos tal carro. Deus, nós queremos uma casa. Deus, nós queremos, Deus queremos, Deus queremos. Tudo uma lista lá. Aí desses 150 pedidos, o último pedido, sabe qual que era? Senhor, nós queremos te conhecer, ter experiência com o Senhor. O último. E um dia o Espírito Santo nos pegou de jeito ali, sabe o que nós fizemos? Rasgamos aquela lista inteirinha. E nós falamos assim: Senhor, nós queremos te conhecer e ter experiência contigo. Senhor, nós queremos o Senhor. Nosso pedido toda noite era: Senhor, nós queremos o Senhor. Porque, queridos, nós só pedimos, e quando nós recebemos, ainda nós não somos gratos. Continuando, a oração de Davi aqui: ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessa a respeito dos meus descendentes no futuro. Vocês estão acompanhando comigo? Se você depois quiser anotar e você ler em casa, 2 Samuel capítulo 7, do verso 18 ao 22. E deixaste um homem ver isto, ó Senhor, meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como é grande, ó Senhor meu Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, tu, somente tu, és Deus e não existe outro. Davi chega e fala assim: Deus, quem sou eu? De onde o Senhor me tiraste? Eu não era merecedor. E o Senhor abençoou a mim no passado, abençoou a minha família com bênçãos no passado. E ainda se não bastasse todas essas bênçãos que o Senhor me derramou, o Senhor ainda faz promessa para mim, para o futuro, para a minha descendência. Porque a bênção que Deus tem, queridos, não fica somente para você, mas acompanha até 1000 gerações. O seu filho, o filho do seu filho, o filho do seu filho, do filho vai ser abençoado. E hoje Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você de prosperidade. Deus tem uma promessa para você de paz. Deus tem uma promessa para você de conquista. Você crê ou não? Existe essa promessa de Deus para a nossa vida. Só que essa promessa, queridos, ela não fica somente para você. Existe uma promessa agora para os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos. E existe outra promessa que Deus deu para Davi, e eu quero dizer que existe isso para você também. Porque você vai ver a bênção do Senhor sobre você. Toca assim, a hora que eu falar assim, para você bota um daqueles bem fortes. Existe uma promessa de Deus para você. E você vai ver essas promessas se cumprindo na tua vida. E existe uma promessa de Deus, que é a promessa de paz, prosperidade e bênção para a tua vida. E agora, essa promessa, ela não se baseia somente em você, mas no seu filho. E você vai ver o seu filho ser abençoado. Agora você quer ver
uma promessa de Deus ainda melhor ainda, que é mais gostoso ainda, queridos, eu vejo a minha mãe, ela tem toda essa formosura, né? O homem mais bonito que ela tem na vida dela, filho escolhido, homem de Deus. E aí, queridos, ela viu a bênção sobre a vida dela, ela viu a bênção sobre a minha vida, ela viu a bênção sobre as minhas filhas. E hoje não tem coisa mais bonita, quando meus netos veem ela, pode estar mãe, o pai, eu, vó, e eles veem a Bisa. Sabe qual que é a palavra deles? Bisa! E sai correndo para ela. Vocês entenderam? Novamente, a bênção está sobre você, a bênção está sobre o seu filho, e você vai ver a bênção sobre o seu filho, e você vai ver a bênção sobre o seu neto, e você vai ver a bênção sobre o seu bisneto, porque essa é a promessa. E isso aqui foi o que Davi falou: Deus, eu não sou merecedor, mas o Senhor me viu, e o Senhor prometeu, e o Senhor cumpriu. E olha, ainda tem promessa ainda para a minha geração, e a promessa de Deus é para a sua geração. Você crê nisso? O segredo para isso, queridos, é você ser grato. Ser grato por tudo. É interessante que a gente brinca aqui, né? Toda vez que nós vamos almoçar, nós falamos assim, quando alguém começou a comer, nós falamos assim: já orou? Aí, já oramos, nós vamos orar novamente. Por quê? Toda vez que a gente chega, a pastora Rosi chega, a gente está comendo, ela fala assim: vocês já oraram? Já, mãe, já oramos. Ela: Senhor, muito obrigado pela comida. Tipo, a nossa oração não vale, né? Mas por quê? Porque ela agradece para Deus em tudo, queridos. Às vezes nós estamos andando, ela está agradecendo, está orando. E a fidelidade. O segredo para você hoje, para mim, para nós, chama-se gratidão. Oração do apóstolo Paulo, de agradecimento aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, diz assim: apóstolo Paulo orando: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês o fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança de vocês, que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui agradece, queridos, a um povo. Ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu te dou graças por esse povo que tem nos abençoado. E nessa noite eu quero ser grato a Deus pela vida de vocês. Eu quero ser grato pela igreja IPR. Eu quero ser grato por cada um de vocês que está aqui nessa noite. Eu quero ser grato por aqueles que abraçaram, por aqueles que estão, por aqueles que entendem. Porque, queridos, se não fosse vocês, nós não estaríamos conquistando aquilo que nós estamos conquistando. Nós não teríamos ali hoje alimentando 700 crianças todos os dias na África. E isso é graças a vocês. Nós não teríamos 200 e poucas crianças reunidas ali. E isso é graças a vocês. Então eu oro a Deus, agradecendo pela vida de vocês. E eu oro que o meu Deus venha suprir na vida de cada um de vocês tudo aquilo que vocês tanto desejam, tudo aquilo que vocês tanto buscam diante do Senhor. Para que vocês saibam que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E eu gostaria que você pudesse, queridos, nesse culto de colheita, que é um momento de nós termos uma ação de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito. Que nesse culto, queridos, venha a ser realmente um culto de colheitas ao Senhor. Que nós possamos vir até a presença do nosso Deus e entregar e devolver a parte que pertence a Ele. Que nós possamos entender que nós somos gratos a Deus. Que Deus possa ver em nós
Nós temos que ser gratos a Deus. E nós também temos que ser gratos, queridos, aos irmãos que foram generosos conosco quando nós precisamos. E eu tenho certeza que muitos de nós precisamos de muitas pessoas aqui. E nos momentos de dificuldades, momentos de necessidades, Deus levantou irmãos generosos para nos abençoar. E eu quero que nessa noite, que nosso culto de colheitas, eu acredito que vocês pegaram as folhinhas que estavam ali, né? Vocês pegaram ou não? Foi entregue todas, por favor? Eu queria saber de alguém aí. Foram, por favor, alguém? Vamos lá, alguém? Todos foram entregas? Ainda tem algumas? Se você não pegou uma folhinha, levanta aí, porque essa folhinha é o seguinte. Aquela árvore é a árvore da gratidão. Nessa árvore, os nossos irmãos escreveram o motivo que ele é grato. Eles agradeceram por algo que Deus deu.